Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, dependendo naturalmente da hora a que estejam a visualizar mais um vídeo aqui na nossa Casa Europa. Nos últimos dias, particularmente a partir do momento em que a administração norte-americana do presidente Joe Biden decidiu retirar as suas tropas do Afeganistão, voltou a estar em cima da mesa da discussão pública europeia, um tema que recorrentemente nos aparece para ser debatido e que tem a ver com a eventual criação de um exército europeu. Desta feita, a sugestão veio da parte do alto representante da União Europeia para os assuntos exteriores e para a política de segurança, o espanhol, o Sr. Josep Borrell, que defendeu a necessidade de, a não muito longo prazo, a União Europeia poder dispor do seu próprio exército formado por militares dos 27 Estados-membros e que permitisse à União Europeia desenvolver as suas próprias missões e possuir uma autonomia estratégica relativamente quer aos Estados Unidos, quer à Aliança Atlântica, relativamente à NATO. Este tema não é um tema que nos tenha surgido agora. No pós-Segunda Guerra Mundial, logo após a criação da primeira comunidade europeia, a comunidade do carvão e do aço, o projeto de criação, a proposta de criação da segunda comunidade foi precisamente a proposta de criação de uma comunidade europeia de defesa que acabaria por se corporizar na constituição de um exército europeu por parte dos, na altura, 6 Estados-membros. No fundo, os 6 Estados-membros que já tinham dado origem à comunidade do carvão e do aço chegaram inclusivamente a assinar o tratado que constituiria a Comunidade Europeia de Defesa. Foi uma iniciativa francesa e, curiosamente, acabaria por ser às mãos da Assembleia Nacional Francesa que o projeto morreria a partir do momento em que os deputados comunistas e os deputados gaullistas da Assembleia Nacional Francesa recusariam, inviabilizariam a ratificação do tratado que constituiria essa eventual Comunidade Europeia de Defesa. Não estamos, por isso, a falar de um assunto novo, estamos a falar de um assunto que, de tempos a tempos, aparece para ser discutido e aparece no seio, no âmbito das discussões sobre as questões europeias. Nos tempos mais recentes, aliás, a criação de um exército europeu tem sido também defendido e tem sido uma das apostas do presidente Macron, do presidente francês Emmanuel Macron, que, de certa forma, tem visto nessa possibilidade uma maneira de reforçar o papel da França no quadro da própria União Europeia. Mas não é só o presidente francês que tem tido esta preocupação. Quando a atual presidente da Comissão Europeia, a senhora Ursula von der Leyen, tomou posse como ministra da Defesa do governo da Alemanha, o jornal The Guardian, em dezembro de 2013, publicava uma notícia muito interessante, dizendo precisamente que a nomeação de von der Leyen, na altura para ministra alemã da Defesa, enviava um sinal muito positivo para uma muito maior integração das forças armadas europeias, podendo vir a conduzir precisamente a facilitar o caminho para a criação desse tal exército europeu. A criação do exército europeu acabaria por ser
digamos que a conclusão lógica da maior integração das Forças Armadas Europeias que von der Leyen, enquanto Ministra da Defesa da Alemanha, defendia que deveria existir. É evidente que a criação de um exército europeu levanta variedíssimas questões e levanta variedíssimos problemas. Em primeiro lugar, um exército, por definição, é feito para servir e para defender um Estado. Ora, a União Europeia não é, nem tem ambição de ser um Estado. É uma forma superior, uma forma supraestadual ou supranacional de organização da sociedade que é formada, é constituída por variados Estados. Portanto, a criação de um exército a um nível supraestadual pressupõe e pressuporia naturalmente a resolução de um sem número de questões que neste momento não estão suficientemente maduras, não estão suficientemente discutidas e resolvidas para poder abrir campo para uma realização de tal amplitude. A União Europeia, não nos podemos esquecer, continua a ser um conjunto de Estados basicamente unidos por questões de natureza económica, onde os acordos se realizam com alguma facilidade, mas no domínio político a União Europeia continua a ter enormes dificuldades em encontrar bases comuns para poder estruturar uma política externa e, obviamente, uma política de defesa. Seria, portanto, muito difícil, neste preciso momento, conceber-se um exército europeu ao serviço de uma União Europeia que conhece tantas divergências, que conhece tantas discussões e tantos desentendimentos em matéria, sobretudo, de política exterior e em matéria de política de segurança e de defesa. É evidente que a União Europeia tem hoje um serviço externo, um serviço de ação exterior, mas todos nós assistimos, sempre que existem crises na cena internacional, a dificuldade que a União Europeia tem em encontrar uma posição que seja consensual, uma posição que constitua um denominador comum entre os seus diferentes Estados. Por outro lado, a existência de um exército comum a 27 Estados pressuporia uma outra questão que está longe de ser pacífica. Essa questão seria a existência de um inimigo comum. Ora, os 27 Estados-membros da União Europeia, neste momento, não conseguem identificar um inimigo comum ou uma ameaça comum. Os Estados mais a leste, sobretudo os Estados que ingressaram na União Europeia após o grande alargamento que se seguiu ao desmoronamento do Bloco de Leste, continuam, por exemplo, a olhar com muita desconfiança para a atitude, para a postura que é exercida por parte da Rússia. Mas o problema russo é um problema que não preocupa muito, por exemplo, os Estados do sul da Europa, que têm outro tipo de preocupações, que consideram outro tipo de ameaças e que estão, por exemplo, muito mais preocupados com a segurança da fronteira sul da União Europeia, com a fronteira mediterrânica, com o problema das relações com os vizinhos africanos. E, portanto, não é possível identificar uma grande ameaça, um grande inimigo que viesse a justificar a existência de um exército comum a esses 27 Estados
que atualmente compõem a União Europeia. Mas, para além disso, existem outras questões. Por exemplo, é muito dispar, é muito divergente aquilo que os diferentes Estados membros da União, os 27 Estados atualmente membros da União, dedicam, por exemplo, aos seus orçamentos militares e de defesa. Em matéria orçamental, as divergências e as discrepâncias são imensas. Há Estados que se aproximam do cumprimento da meta dos 2% do seu produto interno destinado a fins militares e de defesa. Há muitos Estados que ficam pela barreira do 1% e, portanto, existe uma discrepância grande que, de resto, já hoje tem dado algumas polémicas, por exemplo, no quadro da Aliança Atlântica. Perspectivar um exército europeu num momento em que os diferentes Estados da União alocam meios orçamentais tão divergentes, tão diversos à finalidade militar e à finalidade da defesa, faz com que a criação desse eventual exército seja quase que, neste momento, uma verdadeira utopia. O mesmo se diga, por exemplo, relativamente à questão dos meios que cada Estado podia disponibilizar, meios humanos que cada Estado podia disponibilizar para esse exército europeu. Pergunta-se, em tese geral, como é que se poderia formar um exército europeu quando existem Estados, como por exemplo o pequeno Luxemburgo, que tem cerca de 1000 efetivos militares, Malta, que tem apenas 2000 soldados, ou o exército francês, que é um dos mais bem preparados da Europa, com cerca de 260 homens e mulheres no ativo, e que, além do mais, até é um Estado que possui armas nucleares. Como é que seria possível compatibilizar, como é que seria possível harmonizar todas estas questões, todas estas disparidades, é uma questão ainda por resolver e que, com toda a segurança, impediria ou impedirá, num momento muito próximo, a criação de um verdadeiro exército europeu. Mas, por outro lado, e como se estas dificuldades ainda não fossem suficientes, coloca-se uma outra que é talvez a dificuldade principal que inviabiliza que a curto prazo a União Europeia possa pensar na possibilidade de ter um exército europeu. Essa questão tem a ver com as regras previstas no próprio tratado para a tomada de decisões em matéria de segurança e de defesa. Essas matérias são consideradas matérias que devem merecer uma decisão por unanimidade no seio do Conselho Europeu. Ora bem, sendo uma matéria que necessita de unanimidade para ser tomada qualquer decisão, é evidente que isto pressupõe que os 27 Estados teriam de chegar a um acordo sobre a forma que este exército poderia vir a revestir, a forma como se deveria estruturar, a forma como deveria atuar e depois, perante cada ação concreta, necessitaria, obviamente, de obter um consenso alargadíssimo, um consenso a 27 Estados-membros. Ora, tirando uma ou outra exceção, que por isso mesmo confirmam a regra, não existe memória da União Europeia conseguir obter grandes consensos, grandes unanimidades em matéria de política externa, em matéria de política de defesa, em matéria de política de segurança. E, portanto, neste contexto, no contexto atualmente existente por parte da União Europeia, com o ambiente atualmente existente por parte e na União Europeia, a criação de um exército europeu será uma miríade, será uma utopia. Dir-se-á,
Seria benéfico? Perguntar-se-á, seria benéfico? Seria útil? Seria válido? Seria bom para a Europa? Eu creio, sinceramente, que seria bom para a Europa, que permitiria à Europa emergir como uma verdadeira voz própria no mundo, mas neste momento é uma ideia que eu creio que tem tanto de irrealista como de utópica. Ou seja, é uma ideia que poderia vir a ser útil, poderia vir a ser necessária, mas que no momento que vivemos é uma verdadeira utopia que seguramente estaremos ainda longe de poder ver acontecer. Sobretudo, repito, no momento que a União Europeia conhece, no ambiente que a Europa vive, no ambiente que vai proliferando, quando as forças que apelam à desintegração da própria União Europeia são quase tão importantes como aquelas que empenhadamente lutam e defendem a manutenção da União Europeia, o reforço dos laços entre os seus Estados. É, portanto, um ambiente que não é propício à criação deste exército europeu, apesar de, obviamente, a consecução do mesmo poder permitir à Europa emergir com outra voz, com outra força no quadro das relações internacionais. Não creio, todavia, que seja algo que possamos ver acontecer nos tempos mais próximos. Agradeço-vos a vossa visualização e termino com as 3 habituais recomendações. Em primeiro lugar, suscitando-vos e pedindo-vos e apelando a que mandem os vossos comentários através da caixa de comentários aqui do YouTube, façam as vossas críticas, as vossas sugestões, apresentem alternativas e apresentem temas que gostariam que fossem aqui abordados. No fundo, garantam a interatividade destes vídeos. Em segundo lugar, se gostaram do conteúdo, se o conteúdo deste vídeo vos agradou, não deixem de colocar o like no vídeo, porque assim aumentará a difusão e a divulgação que o YouTube do mesmo pode fazer. E em terceiro lugar, se pretendem estar informados do que vai, dos vídeos que vão sendo publicados, subscrevam-se no canal, também aqui embaixo no YouTube, e assim estarão permanentemente informados dos vídeos que forem sendo publicados. Muito obrigado pela vossa visualização e até uma próxima oportunidade. A Europa ameaçada. Os principais desafios que a Europa terá de defrontar nos dias presentes e nos tempos mais próximos. Um livro de João Pedro Simões Dias. Já à venda em todo o país e em lisboninternationalpress.com.